e eu espero que agora que a Polícia Federal pode entrar no assunto, que o Dino falou pessoalmente que ia resolver esse assunto, que a Aniele Franco é ministra, que a gente consiga ter uma definição e consiga responder à pergunta: quem mandou matar Marielle e Anderson? Agora, eu queria trazer mais uma notícia que circulou muito ontem. O pessoal deve ter já acompanhado, para ouvir um pouco de ti também, que está aí no Rio e que vive bastante essa realidade do debate sobre o assassinato de Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro, assassinada no centro do Rio em 2018, e que até hoje, olha só, estamos em 2023, Felipe, é incrível que até hoje não tenha tido um desfecho, né? Desse caso é uma coisa realmente absolutamente absurda. E ontem circulou a notícia, até por uma matéria do Intercept, de que na Câmara Municipal do Rio sumiram com alguns registros, de imagens de um ex-vereador e também miliciano, Cristiano Girão, que teria ido à Câmara uma semana antes do assassinato. Ele é um ex-vereador cassado e estava visitando antigos colegas uma semana antes do assassinato da Marielle Franco. E ele é um dos suspeitos. Ele é um dos suspeitos de mandar matar a vereadora e o seu motorista, a gente sempre lembra dele também, o Anderson Gomes. E há documentos, o Intercept comparou documentos e constatou apagamento de dados. Então, segundo o pessoal do Intercept, eles procuraram o presidente da Câmara, que era o presidente da Câmara na época, e ele não soube explicar o que aconteceu com os dados. Então, o caso Marielle Franco, ele é cercado de mistérios, de desaparecimentos, de o que é, mas não é, mas foi, mas não... Ou seja, assim, é um absurdo, Troca de delegados, né? Uma hora é um delegado, depois é outro... olha aí, temos um novo membro aqui, a Márcia. Bem-vinda, Márcia. Então, eu vou passar para ti, Felipe, para você comentar também, você que está aí no Rio, onde é o centro, né, dessa investigação, sobre o que você achou aí desses novos dados. Vamos começar voltando um pouquinho no tempo, né? Quem são os assassinos? Não os mandantes, os assassinos de Marielle. Vamos recordar que o principal deles é um conhecido assassino de aluguel que não tem uma perna, ele tem uma perna mecânica e por isso não passa despercebido em nenhum lugar que ele frequente. Ele é um sujeito alto, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro e principalmente na Barra da Tijuca. Sabe por quê, Ana? Porque, olha a coincidência, ele morava no mesmo condomínio de casas onde morava Jair Bolsonaro. Era vizinho, praticamente de porta. Vinham de porta mesmo, porque é um condomínio pequeno chamado Vivendas da Barra, eu conheço, já estive lá, conheço o condomínio. Então, é no máximo 50 metros, 40 metros, para chegar na casa de um até a casa de outro. Coincidência número 2, o filho, Jair Renan, filho de Bolsonaro, namorou a filha desse assassino de aluguel. Mas são só coincidências. Eu não posso provar que há envolvimento de Jair Bolsonaro na morte de Marielle, claro que não. Estou apenas relatando coincidências. Outra coincidência incrível era a super proximidade do Carluxo, que também morava no condomínio, com esse assassino de aluguel. Outra coincidência é que ele conseguia importar armas. Sabe que tipo de importação, né, Ana? Contrabando de armas que ele montava aqui. Fuzis. Foram presos dezenas de fuzis com esses dois assassinos, principalmente esse assassino cujo o nome eu não vou falar aqui, me recuso a falar aqui, mas todos sabem quem é. Ato contínuo a isso, começaram as investigações. Vocês todos devem lembrar, que havia uma intervenção no estado do Rio de Janeiro, o interventor era o general Braga Neto, que foi chefe da Casa Civil e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, e que não resolveu nada. A investigação simplesmente parou, como se alguém tivesse interferido. Provas foram adulteradas, a Polícia Federal chegou a entrar e sair, e tudo ficou muito confuso, e aí já se vão 5 anos e nada de se resolver esse caso. Agora surgem essas imagens do Girão, que é um conhecido miliciano aqui no Rio de Janeiro, e a Barra da Tijuca é um lugar chefiado por milicianos, toda a zona oeste do Rio de Janeiro. Voltamos à família Bolsonaro. Quem são os deputados que mais empregaram milicianos na história do estado do Rio de Janeiro, talvez na história do Brasil?
porque o Rio de Janeiro é onde há milícias? A família Bolsonaro. Quem era Queiroz, o famoso laranja da família Bolsonaro? O miliciano que praticamente fundou Rio das Pedras, a comunidade aqui na Barra da Tijuca, onde a milícia se funda. É a primeira grande comunidade dominada por milicianos. E o Queiroz foi, durante 3 décadas, o recolhedor do mensalão da família Bolsonaro. Mensalão que existiu. Porque pessoas chamam por diminutivo, eu não vou chamar de diminutivo. É um mensalão, sim, porque cada funcionário do gabinete dá um pedaço do seu salário, um pedaço grande, 90%. Não é uma rachadinha. Quando a gente chama de rachadinha, a gente diminui o crime. É um mensalão de verdade, porque as pessoas dão uma mensalidade de 90% do seu salário e não trabalham. Então, é um mensalão. Né? É um mensalão, pega o dinheiro dos funcionários e enriquece. Há 53 imóveis no nome da família Bolsonaro. E eles compram com dinheiro vivo. Como que isso não é investigado? Como é que sobreviveram a tudo isso? Porque fazem isso em dinheiro vivo, em áreas de milícia, controladas por milicianos. Inclusive, aquele miliciano, que é um assassino de aluguel famoso também, Adriano da Nóbrega, estou falando o nome dele porque foi morto, na Bahia, ele teve a mulher e a mãe empregadas no gabinete de Jair Bolsonaro. Então, tudo isso converge para uma investigação que, obviamente, deveria tratar da família Bolsonaro, mas não trata. Né? E até onde a gente sabe, ninguém pode provar a participação de Bolsonaro. Mas as coincidências estão aí, elas aparecem. O próprio Girão, dessas imagens que foram adulteradas pela Câmara, tem relações umbilicais com a família Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Relações umbilicais, como aliás toda a milícia, porque, repito, é a família de políticos que mais empregou milicianos em seus gabinetes na história do Brasil. Posso arriscar aqui a história do Brasil, porque o centro da milícia brasileira é o Rio de Janeiro. Então, meus caros, eu não acredito muito em coincidências, Ana. Eu não sei você, eu não sei a nossa audiência, mas acho que esse assunto ainda vai voltar muitas vezes aqui na Fórum, e a gente vai ter novidades em breve, principalmente a partir das investigações sobre a adulteração dessas imagens que a gente viu ontem no Intercept. Porque se adulteraram as imagens da Câmara dos Vereadores, vocês podem imaginar o que adulteraram durante toda a investigação desse processo? Ainda mais no Estado, sob a intervenção do general Braga Neto. Vocês conseguem entender o tipo de conspiração que tem aí? Não é uma teoria da conspiração. São fatos concretos. Um interventor que cuidava da segurança pública e, portanto, tinha que investigar a morte de Marielle, é candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, foi seu ministro da Defesa e seu ministro da Casa Civil. Isso não é só uma coincidência, gente. Isso é a facilidade de se adulterar provas, de se esconder provas de uma investigação, já que você é o interventor e manda na segurança pública. Então, tem muita água para rolar, e eu espero que agora que a Polícia Federal vai entrar no assunto, que o Dino falou pessoalmente que ia resolver esse assunto, que a Aniele Franco é ministra, que a gente consiga ter uma definição e consiga responder à pergunta: quem mandou matar Marielle e Anderson? Em breve.